Boa noite, professora Lilian. Eu começo pedindo a sua autorização para poder gravar essa sua conferência. Ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube posteriormente. Sim. Bem-vinda a todas, né? Bem-vinda a professora Lilian. Damos início à conferência de abertura do 6º Encontro de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG. Farei uma fala breve antes de passar a palavra para a professora Lilian. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, ao coordenador do PPG-FIU UFMG, o professor Dr. Walter Romero Menon Júnior, agradecer ao nosso representante discente por ter ajudado com as questões burocráticas, né, e pertinentes. Agradecer também a todos os membros da comissão organizadora, né, Ana Luísa Ferreira de Melo Batista, Daniel Felipe Couto Vieira Silva, Isabela Tavares Simões Estelita, Janaína Silveira Mafra, Lucas Azevedo Maxud, Lenise Moura Fé de Almeida, Ludmila Aster Souza Gomes e Iago Pessoa Lima. Agradecer também aos nossos monitores, que muito contribuem para a realização do nosso evento, Aga Pister Alves Ribeiro Cunha, Arthur Stigert Cristo, Helena de Lima Gualberto Elias, João Vitor Leal Santana, Lígia Ranara Rocha Paz, Maria Clara de Oliveira Dalton. Agradecer a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que estão participando. Gostaria também de, nesse primeiro dia do evento, agradecer a todos os professores que foram convidados e aceitaram estar conosco. Mais uma vez, aproveito para reforçar que o nosso evento ele é semipresencial. O minicurso e todas as mesas de comunicação, elas são presenciais e estão acontecendo na Fafiche UFMG. Apenas as conferências do período da noite serão transmitidas online e, conforme a permissão e autorização dos professores, serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no nosso canal do YouTube. Espero que todos possam aproveitar, que seja um ótimo evento. Agradeço novamente à professora Lilian, muito receptiva, e ela fará a nossa conferência de abertura intitulada Hans Jonas, por um conceito próvido de natureza. O currículo da professora Lilian é bastante extenso, então tentei resumir um pouco, não dá conta de contemplar a tamanha magnitude da sua pesquisa, professora. A professora Lilian Godoy é mestre e doutora pelo UFMG. Em 2010, ganhou o prêmio UFMG de teses. Em 2020, concluiu seu pós-doutorado pela PUC Paraná. Desde 2013, é professora adjunta da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e professora permanente do PPCH, UFVJM. Atua no Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo, NEPEC-UFMG, desde 2009. É membro do GT Hans Jonas, assim como do GT Filosofia da Tecnologia e da Técnica, da ANPOF e do CNPq. A conferência de abertura da professora Lilian, como eu disse, intitulada Hans Jonas, por um conceito próvido de natureza, e eu lhe passo, então, professora, a palavra. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a organização, né, do 6º Encontro de Pós-Graduação da UFMG, né, primeiro pela iniciativa, depois pela qualidade, né, do evento, a diversidade dos temas que estão sendo abordados aí. Então, realmente, vocês estão de parabéns, né, pela organização. A gente sabe que organizar um evento é sempre um desafio, é uma questão muito difícil, envolve muitas coisas, mas vocês realmente, né, pelo que vocês conseguiram organizar, já estão de parabéns, né? E eu gostaria também de agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre uma parte, né, da minha pesquisa em Hans Jonas e esclarecer um pouco o título, né? Essa palavra aí, próvida, é uma palavra pouco utilizada, fica até um pouco pedante, mas no decorrer da minha fala eu espero que fique claro o motivo, né, pelo qual eu escolhi utilizar esse termo, tá bom? Eu vou compartilhar os slides, porque eu acho que fica mais fácil, principalmente por ser uma exposição virtual, né? Se ficar só eu falando aqui, eu acho que fica muito difícil, né, de acompanhar. Então, eu organizei o material, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. E eu espero que fique... Ué, agora não está aparecendo. O que aconteceu? Eu testei e tinha dado certo, agora não está aparecendo para mim. Só um minuto, gente. Tem duas telas aqui aparecendo do Zoom. E na hora que eu clico para
Apareceu, agora sim, né? Apareceu, né? Sim, Bom, professora. ótimo. Então, voltando aqui, né, ao título, né, da minha exposição, o conceito próprio de natureza, né, em Hans Jonas, como eu disse, eu vou tentar justificar o uso desse termo muito pouco utilizado, mas eu espero que ao longo aí da exposição, né, essa e outras questões possam ficar então de uma forma melhor esclarecidas. Bom, então, só uma introdução, eu gostaria de iniciar ressaltando que a palavra natureza é uma palavra polissêmica, né, pois ela realmente assumiu inúmeros sentidos ao longo da história, da tradição filosófica e do desenvolvimento científico. Então, falar de natureza não é uma coisa simples, né? Existem vários sentidos possíveis. Em sentido mais amplo, o termo natureza equivale ao mundo natural ou ao universo físico. Porém, é preciso notar que quando falamos da natureza, não nos referimos apenas aos fenômenos do mundo físico, mas também aos fenômenos da vida em geral, excluindo, então, apenas o que pode ser atribuído à construção humana. Então, só isso aí já dá a dimensão, né, da diversidade, da polissemia desse termo. É importante também ressaltar que a maneira como a natureza é definida determina a relação que a humanidade estabelece com ela em cada contexto. Daí a proposta expressa, né, em nosso título, de buscar um conceito próvido, no sentido de providencial, oportuno, adequado para a nossa época. Para isso, buscando elementos na reflexão jonasiana acerca do tema. Assim sendo, para desenvolver nossa exposição, de saída faremos uma breve retrospectiva acerca do termo natureza, ressaltando em linhas gerais a contribuição de Aristóteles, a perspectiva moderna e a sua relação com a atual crise ambiental, para finalmente apresentar a abordagem feita por Jonas nas 3 obras indicadas acima, que na verdade eu vou indicar abaixo, porque eu alterei aqui a estrutura. Então, para poder desenvolver essa exposição, eu pensei em 2 grandes momentos, né, os 2 principais, que seria, primeiro, trazer o conceito de natureza, fazendo essa breve trajetória histórica, mostrando, então, né, a ênfase seria, no primeiro momento, a natureza em Aristóteles, depois a natureza na modernidade, falar da crise ambiental contemporânea, para, no segundo momento, que é onde realmente nós queremos chegar, falar da natureza em Hans Jonas, para isso abordando 3 obras mais importantes, né, que esse tema vai ser tratado. Primeiro, no princípio vida, depois no princípio responsabilidade, e num texto, né, que é, na verdade, a junção de várias entrevistas, e eu estou utilizando aqui a versão francesa, né, que foi traduzido como Une éthique pour la nature. Não é exatamente o termo como a gente depois vai mostrar em alemão, mas foi o título, né, que os franceses deram para essa obra, mas oportunamente eu vou falar sobre isso. Então, para falar, né, começar abordando o conceito de natureza, fazendo essa breve trajetória histórica, é importante a gente lembrar que a natureza foi o primeiro objeto da filosofia. Mas antes disso, né, as narrativas míticas e também as religiosas já buscavam explicar os fenômenos naturais recorrendo à imaginação ou à crença, representando, né, esses fenômenos naturais e assimilando-os a divindades. Então, só para trazer alguns exemplos da mitologia grega, que a gente poderia trazer outros inúmeros, né, mas para a questão da nossa tradição filosófica, a proximidade com a tradição grega, então a gente sabe que Urano, né, era a representação da divindade, né, que representava o céu, Gaia, a representação da divindade que personificava a terra, Cronos, né, a divindade que personificava o tempo, Thanatos, a divindade que personificava a morte, etc., né, que a gente poderia continuar com uma série de exemplos, né, tirados tanto da mitologia grega ou de outras, né, que fazem essa assimilação de fenômenos ou de entidades da natureza com divindades, né? Então, aqui a gente vai se restringir apenas esses como sendo os mais conhecidos. De fato, né, além dessa representação mítica, né, ou religiosa,
o conceito de natureza está na origem mesmo da filosofia, né? Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, quando a gente inicia os estudos em filosofia, porque a physis é a palavra grega que designa a natureza e que foi o objeto principal da reflexão dos primeiros filósofos, que foram chamados pré-socráticos, ou também fisiólogos, né, justamente por essa proximidade, né, que eles tiveram com a questão da physis, né? Então, no século VII e VI a.C., eles buscaram explicar racionalmente a arqué, né, ou seja, a origem do cosmos ou o surgimento de todas as coisas, a partir de elementos naturais, como a água, o ar, o fogo, a terra. E aí, essa imagem, né, eu tentei trazer isso aí, eu consegui essa imagem na internet, fez uma espécie de uma síntese, né, que aqui a gente vai só mencionar. Então, a gente sabe que para o Anaxímenes o arqué era o ar, né, para o Tales, a água, para o Heráclito de Éfeso, o fogo, mas outros, além desses que buscaram se inspirar na própria natureza, a gente sabe que, por exemplo, Leucipo, né, e o Demócrito identificaram o arqué como sendo o átomo, o Anaximandro ao áperon, né, o Parmênides a dimensão do ser e tudo mais, e o Pitágoras a questão dos números. Então, só para lembrar que, além dos elementos da natureza, alguns pré-socráticos já começaram a dar um passo a mais no sentido de uma abstração maior. Lá na modernidade, a gente vai voltar aqui só para poder fazer uma conexão com isso, tá? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a principal reflexão desse período foi justamente a inspiração foi tirada da própria natureza. Já no século V a.C., né, Sócrates, Platão e os sofistas, eles deixaram de lado essas reflexões sobre a física para se voltar às questões referentes à polis. Mas, logo em seguida, Aristóteles, né, em boa parte de seu tratado denominado Física, e em vários outros escritos sobre plantas, animais, ele se dedica à abordagem de temas ligados à natureza, ao que nós voltaremos na parte seguinte, para falar um pouco mais detidamente. Só que um dado importante, né, quando a gente fala dos sofistas, é importante lembrar que se atribui a eles a primeira iniciativa de estabelecer uma separação entre a natureza e a cultura, né, ou entre a physis e o nomos. E eles indicavam como imutável o que era dado pela natureza e imutável o que era estabelecido pela cultura, né, o que eles chamavam de convenção. Né? Então, isso aí já foi a primeira cisão entre physis e nomos, foi essa estabelecida, né, pelos sofistas. No final do século IV a.C., né, já no chamado período helenístico, em que a questão política deixa de ser o foco principal e a grande questão passa a ser como, né, apesar de todas as adversidades, se fosse possível alcançar a eudaimonia, né, uma vida boa, ao menos duas das principais escolas daquele período encontraram a sua resposta na natureza. Então, a gente sabe que, no caso da escola estoica, segundo a qual tudo está radicado na physis, né, eles ensinavam que para viver uma vida boa é preciso compreender a ordem natural e viver conforme a natureza. Então, nesse momento, a natureza já passa a ser uma espécie de modelo, né, de forma como as pessoas deveriam viver para poder alcançar a eudaimonia. E a outra escola, que também defende o propósito da vida, né, que seria viver uma vida virtuosa de acordo com a natureza, é a chamada escola cínica, né? Só que a escola cínica, ela radicalizou, né, os ensinamentos tanto socráticos quanto os próprios ensinamentos da escola estoica, e rejeitando todos os anseios convencionais de riqueza, que faltou os estoicos, eu não sei, deve ter tirado em algum momento, vou até acrescentar aqui. E os estoicos, desculpa, tá, gente, porque estava escrito aqui. Rejeita todos os anseios convencionais de riqueza, poder e fama, e, ao contrário, incentiva a busca por uma vida mais simples possível, sem qualquer apego material e mesmo afrontando as convenções sociais de forma aberta e irônica. Né? Então, bem interessante que, no caso da escola cínica, a natureza continua sendo a fonte de inspiração para se alcançar essa eudaimonia, só que eles radicalizam ainda mais aquilo que havia sido proposto tanto por Sócrates quanto pela escola histórica. E aí, dando um passo, né, um pouco maior,
a gente chega, então, ao período medieval, e a gente sabe que ali, naquele período, predomina o ponto de vista religioso, principalmente as religiões monoteístas, então, tanto o cristianismo, quanto depois, né, quanto o judaísmo e depois o islamismo, né, eles vão ter essa visão da natureza como sendo resultado da criação divina, só que a gente vai ver que nesse período tem uma divergência, né, porque tem momentos em que a natureza, justamente por ser obra divina, ela é reflexo, vista como reflexo da perfeição, ora, justamente por ela ser também a dimensão da criação, né, aquilo que representa também o mundo, né, aquilo, ela se torna também a materialização do mal. Então, a natureza é vista de uma forma bastante ambígua a partir do período medieval, encarnando tanto a perfeição da criação, quanto também tudo aquilo que representa o mal, né, do mundo. Então, aqui, o próximo passo seria alcançar a modernidade, mas a gente vai fazer um retorno a Aristóteles só para recolher alguns elementos que vão ser importantes para a gente compreender, então, a visão do Hans Jonas, tá? Então, aqui começa realmente o ponto 1, né, dessa primeira parte, e aí, lembrando que a gente viu que no século V, né, com Sócrates, Platão e os sofistas, a natureza deixa de ser o alvo principal da reflexão filosófica, mas logo em seguida o Aristóteles ele reinsere, né, a discussão da natureza, porque em boa parte, né, do seu tratado, né, que no século II o Andrônico de Rhodes, né, ele denominou pelo termo física, né, e em vários outros escritos, né, tanto do Aristóteles quanto aqueles transcritos pelos seus alunos, versavam sobre animais e plantas, né? Então, ele recupera toda aquela discussão sobre a natureza. Então, é importante a gente lembrar que o Aristóteles ele era filho de um médico, né? Do rei Filipe, né? Pai de Alexandre o Grande. Então, ele tinha uma formação muito diferente daquela que era bem típica, né, dos discípulos de Platão, né, que cursaram a academia, mas não tiveram esse background que o Aristóteles teve. Então, ele tinha uma visão muito diferente da natureza, e é por isso que, para ele, não bastava simplesmente uma visão especulativa, ele realmente buscava uma compreensão mais empírica da natureza, como a gente vai ver. Então, a célebre obra nomeada Física, né, originalmente recebeu de Aristóteles o título em grego de Physices Acroaceus, que foi traduzido para o latim como Naturalis Auscultationes, que em português significa auscultação da natureza. Hoje a gente diria uma espécie de investigação da natureza, né? Esse importante escrito da filosofia aristotélica é, na verdade, uma coleção de tratados sobre os princípios filosóficos mais gerais acerca do movimento, seja de seres vivos ou de corpos celestes, né, seres inanimados. Então, com esse tratado, ele se distanciava tanto da escola eleática, né, que tinha uma dificuldade, né, Parmênides e Eleia, e o Zenão, eles tinham uma dificuldade de compreender a existência do movimento, né, e até negava a existência do movimento. Então, logo no livro 1 da Física, ele vai discutir a visão dos filósofos pré-socráticos, e é com quem aquele mais discute é justamente a de Parmênides, né? E aí ele estabelece o movimento como sendo o foco principal do seu estudo na física, né? E aí, além de se distanciar da escola eleática, o Aristóteles também se distingue das teorias físicas atuais, que não se voltam mais à porção viva da natureza. Então, a física, para ele, é como se fosse, né, uma ciência geral da natureza que abarcava tanto o que hoje nós identificamos como física, propriamente dita, como também a biologia, né? Estaria as duas coisas incorporadas, né? Mas hoje a gente sabe que essas ciências, né, passaram por uma separação. Então, focando ainda na física, né, o movimento, né, o kinesis, a mutação ou mudança são o tema principal desta obra, cuja primeira edição completa, como se sabe, é atribuída a Andrônico de Rhodes, que foi um filósofo grego, 11º dos discípulos, né, da escola peripatética e último escolarca do Liceu. Então, é por isso que coube a ele a tarefa, né, de organizar os escritos de Aristóteles e também de Teofrasto, que foi o sucessor de Aristóteles,
a quem ele legou toda a sua obra, né, em testamento. Então, conforme a organização que o Andrônico de Rhodes nos legou, os escritos aristotélicos sobre física, cosmologia e biologia integram um tratado denominado genericamente de física, cujo título em grego antigo é Ta Physica, que significa, né, entre aspas, escritos, né, sobre a natureza ou filosofia natural. Então, esse é o foco principal dessa parte aqui da nossa apresentação. Então, esse volume específico, né, ele contém 8 livros, dividido em capítulos, cada um abordando um aspecto relevante daquilo que Aristóteles entende por movimento. E aí, como é impossível a gente apresentar todo o conteúdo, mesmo porque não é o foco principal da exposição, a gente vai mencionar rapidamente o livro 1 e falar um pouquinho mais detidamente do livro 2, por ser aquele em que o Aristóteles apresenta o seu conceito de natureza. Então, no livro 1, o Aristóteles expõe o que ele entende como uma abordagem científica da natureza e do mundo das coisas que se movem e se transformam. Então, aí é interessante perceber também, só um pouco, que o que ele entende por movimento é diferente do que a gente hoje entende por movimento. Movimento, para nós, hoje é um deslocamento no espaço, né? É a visão que a gente herdou da física moderna. Na visão aristotélica, o movimento envolve muitas outras coisas, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, tem a ver não só com o movimento específico, né, do deslocamento no espaço, mas também com a transformação. Então, na verdade, para o Aristóteles, a forma como a gente consegue, né, captar essa transformação seria uma observação fiel, metódica e rigorosa, partindo dos aspectos mais gerais, né, que na visão dele são os mais certos e seguros, para chegar à compreensão dos aspectos mais específicos do mundo sensível. Então, esse procedimento, né, que a gente identifica como sendo um método dedutivo, e se contrapõe à abordagem indutiva, que hoje é mais frequente na ciência moderna, né, que parte da observação dos casos particulares para formular hipóteses gerais sobre os aspectos observados. Então, aqui é só uma questão metodológica mesmo que o Aristóteles aborda no livro 1 da Física. Mas ainda no livro 1, né, com base nessas observações, ele estabelece que o movimento, enquanto mudança numa realidade, requer 3 condições que podem ser designadas como princípios, né, ou elementos ou categorias do movimento. Então, para ele, para que haja um movimento, precisam 3, digamos assim, pré-requisitos, né, que seria a matéria, a forma ou a propriedade, que também é chamada de privação. Uma propriedade é definida por seu oposto, né, que seria a sua privação. O exemplo seria o frio como privação do calor. Por isso, essa noção de que propriedade ou privação, né, porque uma se define pela outra. Já a matéria, né, em grego a palavra é hilé, na concepção aristotélica, constitui, é uma citação, o substrato universal de pura potencialidade que não existe por si só, exceto em união com uma forma. Em grego, a palavra é morfé, que a torna esse ou aquele tipo de matéria. O que nos leva a inferir, então, que na perspectiva aristotélica, a forma é aquilo que distingue, atualiza ou individualiza a matéria, que sem a forma é pura potência. Então, aí se dá essa relação entre matéria e forma na perspectiva aristotélica, né, tal qual trabalhada lá no livro 1 da Física, né? E desse modo, né, segundo Aristóteles, e aí é uma citação não do próprio Aristóteles, mas de um comentarista que faz essa síntese, ele diz o seguinte: todas as coisas da natureza são compostas de matéria e forma, e é isso que se chama ilemorfismo. Ilemorfismo é uma visão sobre a constituição das coisas da natureza. E a distinção entre matéria e forma está relacionada à distinção entre ato e potência, né? Essa teoria ele utiliza para explicar o movimento vai ser abordado no livro 3, mas que não vai entrar aqui na nossa exposição. A gente passa, então, ao livro 2, onde ele introduz a definição de natureza. A natureza é um certo princípio, né? Segundo ele, isso é uma citação direta da física. Ele diz, né? A natureza é um certo princípio e causa pelo qual aquilo em que primeiramente se encontra move-se ou repousa por si mesmo. Então, em linhas gerais, né, ele vai identificar que as entidades
originalmente naturais são capazes de se movimentar e parar sozinhas, como, por exemplo, no surgimento dos seres vivos, os quais adquirem qualidades, crescem, deslocam-se e finalmente morrem. Então, trazendo em linha geral, natural é aquilo que tem em si mesmo o princípio do movimento e o que ele vai chamar também de estabilidade. E aí tem uma citação que faz uma síntese, né, dessa, não é o próprio Aristóteles, mas é um comentador, né, um texto interessante que eu li, esse é um professor lá da Federal Fluminense, ele diz o seguinte, André Alonso, Aristóteles contrasta o âmbito natural com o artificial, que essa é uma visão bem resumida por esse professor, né, o André Alonso. Ele diz o seguinte, a diferença entre as coisas naturais e as artificiais reside no fato de que as primeiras têm em si um princípio de movimento e de estabilidade. Estes dois fenômenos afetam os seres naturais em três aspectos distintos, quanto ao lugar, né, kata, topon, quanto ao aumento e diminuição, kata, auxin, que é mais difícil, auxin, kai, psífice, é difícil falar isso aqui, né? E quanto à alteração, kata, aloiosin, é difícil, mas é isso. Então, quer dizer, o que muda, né, na questão entre os seres que são naturais e os seres artificiais é exatamente essa questão que o Aristóteles colocou lá na sua definição de natureza. Nos seres naturais, eles têm em si o seu próprio princípio de movimento e de estabilidade. E aí, quais são esses movimentos que eles estão, que podem acontecer? É com relação ao lugar, que é o deslocamento que eu falei, espacial, quanto ao aumento e diminuição, né, algo que pode aumentar ou pode diminuir, e quanto à alteração, ou seja, contra a própria modificação que pode acontecer ao longo do tempo. Então, esses seriam os três aspectos do movimento na visão do Aristóteles. E aí, no terceiro capítulo, né, ainda do livro 2, Aristóteles expõe sua teoria das quatro causas, e esse aspecto é um dos mais importantes, que depois vai fazer mais sentido na visão do Hans Jonas, porque justamente nessa teoria das quatro causas, né, que ele vai trazer que tudo aquilo que existe só existe porque existem causas que concorrem para a sua existência, e essas causas seriam a causa material, eficiente ou motora, a formal e a final. Frisando a importância central da causa final, ou da finalidade, né, o telos, e ele reforça que as quatro causas são necessárias para a mudança, mas a principal seria, de fato, a causa final, porque em função dela que as outras três são determinadas, né? E vale notar que aquilo que atualmente entendemos por causa, né, conforme a perspectiva científica moderna, constitui uma pequena parte da causa eficiente descrita por Aristóteles. Né? Então, quer dizer, a ciência moderna restringiu a ideia de causalidade, né, e tem toda a discussão trazida por Hume e tudo mais, que a gente aqui não vai entrar, mas quer dizer, a ideia de causa é questionada, então o pouco que sobra da ideia de causalidade, dentro da perspectiva da ciência moderna, é uma pequena fração daquilo que Aristóteles entendia por causa eficiente. Nos capítulos 4, 5, 6, né, do livro 2, por contraste, né, a finalidade, Aristóteles discute algo sobre o que, no seu entender, a natureza não lida, é a questão do acaso, ou sorte, né? E aí ele diferencia o acaso que opera na esfera das ações humanas, que ele nomeia de tiqué, né, ou que é também traduzido por sorte ou fortuna, e o acaso que opera na esfera dos agentes irracionais, que ele denomina de automaton, casualidade. Esses dois termos, né, tiqué e automaton, inclusive foram utilizados pelo Lacan para poder falar da questão do inconsciente. Então, é bem interessante como que depois esses conceitos de Aristóteles vão ser utilizados para discussão na psicanálise, mas isso é só uma parte. Bom, segundo Aristóteles, algo acontece ao acaso quando todos os elementos de sua causalidade coincidem, sem que haja uma deliberação, um propósito ou escolha intencional. Ou seja, é algo que vem completamente, né, de uma forma, não tem outra palavra, né, completamente casual.
Então, o acaso ele substitui qualquer tentativa de um propósito, de uma intencionalidade, né? E nos capítulos 7 a 9, Aristóteles retorna à discussão da natureza e, com base no que ele discutiu nos últimos 4 capítulos, ele chega à conclusão que a natureza ela age em vista de um fim e esclarece que a necessidade, né, e vai mostrar como isso acontece, ela está presente na esfera natural. Ou seja, não há acaso na natureza, tudo tem um propósito, tudo converge para um fim, né, que está estabelecido na própria natureza, e não há, de forma alguma, na visão aristotélica, lugar para o acaso na natureza. E aí bate de frente, né, com uma visão que é muito próxima, né, da ciência moderna, e que tem até um livro, né, do Jacques Monod, que foi prêmio Nobel, né, que ele vai o título do livro é exatamente Acaso e Necessidade. E aí, na visão ele enquanto cientista, vai mostrar que não há espaço, né, para necessidade dentro do campo da ciência atual, é tudo na esfera do acaso. A visão completamente oposta a essa que o Aristóteles defende nesse momento. Bom, então, após a menção desses elementos, aqui teria muitas outras coisas interessantes para se falar da física aristotélica, mas a gente não tem tempo para isso, então a gente vai mostrar como que essa visão aristotélica, né, ela foi, dentro da perspectiva do pensamento moderno, ele foi sendo cada vez mais superado, né, a ponto de chegar, como eu chamei aqui, um ocaso da concepção aristotélica de natureza, em função da emergência do pensamento moderno. Então, a gente passa ao segundo momento, né, a natureza na modernidade. E aqui é preciso dizer que o recorte que a gente vai fazer é para preparar, né, para pavimentar o caminho para chegar à visão do Hans Jonas. Então, muitas concepções interessantes vão ficar de lado. A gente não vai trazer Spinoza, a gente não vai trazer Marx, a gente não vai trazer o romantismo alemão, a gente não vai trazer o idealismo alemão, que são concepções que trazem uma visão muito rica de natureza, que a gente vai focar naquelas visões que realmente vão dialogar com aquilo que o Hans Jonas vai trazer na sua obra, tá, gente? Então, aqui é um recorte bem específico mesmo. Então, na Idade Moderna, né, não apenas a visão religiosa, mas também a fortemente marcada pela tradição aristotélica, sofre uma gradual, mas profunda transformação, que foi traduzida, né, pela célebre frase de Galileu Galilei: o livro da natureza está escrito em linguagem matemática. Essa é uma síntese, né, da ideia, cuja frase completa, né, tirada lá do Ensaiador, né, e o Saggiatore, é o seguinte: o grandíssimo livro da natureza está escrito em linguagem matemática, e os caracteres são os triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais se estará vagueando em vão por um obscuro labirinto. Então, essa frase que a gente, né, geralmente usa, né, só a sua forma bem sintética, né, o livro da natureza está escrito em linguagem matemática, ela é um pouco mais complexa, né, e chama atenção o fato de que a visão matemática dele é uma visão geométrica, tá? Que vai fazer sentido com o que eu vou mencionar depois. Mas essa declaração, ela abre uma perspectiva, né, uma nova perspectiva na forma de abordar a natureza, rompendo com toda a sua concepção tradicional, feita, né, pela filosofia, que tinha Aristóteles sua referência principal, né? De fato, Aristóteles ele foi considerado, né, a autoridade filosófica, né, durante toda uma boa parte, pelo menos, do período medieval, e já no início da modernidade, né, o Descartes é um dos primeiros a começar a questionar essa visão herdada de Aristóteles, né? Então, essa ruptura que vai sendo gradual que vai possibilitando o surgimento da física moderna, né? E aí, é importante aqui a gente fazer um comentário, né? Um dos textos que eu li para preparar essa exposição foi um texto muito interessante do Thomas Kelsen, que chama O Conceito de Natureza na História do Pensamento Ocidental. E aí ele faz uma observação importante, que eu abro um parênteses aqui para fazer, que é o seguinte, né, a gente lembrar que sob a influência pitagórica, né, que eu mencionei lá naquela
figura, né, a respeito da arqué dos filósofos pré-socráticos, né, o Pitágoras atribuía a arqué aos números, né, e aí é bom lembrar também que os números, na visão grega, né, não é o número que a gente tem hoje, como os algarismos. Os números eram representações geométricas, né, com números. Um ponto representava um, 2 pontos, dois, e assim por diante. Então, ele, quando falava que o arqué eram os números, eram justamente essas representações quase que geométricas. E não por acaso, né, o Platão, que se inspirou muito na filosofia pitagórica, ele colocou a frase, né, famosa lá na entrada da sua academia, que sem conhecimento de geometria, ninguém entra. A gente também aprende, né? Não entre se não for geômetra, né? Quer dizer, a visão que se tinha, o pré-requisito, né? O Enem para entrar na academia platônica era justamente o conhecimento da geometria. Né? Então, a visão que se tinha, a aritmética não existia ainda, né? Mas existia a visão geométrica. Né? E aí, nesse contexto, o Kelsen, ele chama a atenção que um século e meio antes de Galileu, Nicolau de Cusa, né, que era um clérigo alemão, ele aponta, que era considerado um dos cérebros mais especulativos entre Platão e Hegel, olha, então, entre quem ele foi colocado, né? Ele, influenciado pela corrente platônica do século XV, escreveu um pequeno livro, né, que na verdade são 3 partes, mas o que nos interessa aqui é Idiota de Staticis Experimentes, né? Traduzir como o leigo sobre experiências estáticas. E aí é um estudo que ele faz sobre balanças, é uma coisa muito específica, mas lá ele expõe a sua concepção de natureza numa perspectiva quantitativa. Então, ele é um dos primeiros, e muito antes do próprio Galileu, ele já propunha uma visão matematizante da realidade. E ele, sim, uma perspectiva quantitativa e não geométrica, como a gente acabou de ver aí na frase do Galileu, né? Então, ele, além disso, né, ele anuncia a nova ciência, né, e abordando temas tão distintos como movimento dos corpos celestes, inclinação e aversão em animais e seres humanos, caráter humano, saúde e doença, e até a leviandade e seriedade, prudência e ingenuidade. Ou seja, ele faz um tratado de uma nova ciência que, na verdade, contém em si aspectos não só das ciências naturais, mas do que depois a gente pode considerar de uma abordagem mais das ciências humanas, né? E com outras palavras, né, terminando aí a citação do Kelsen, ele vai dizer, Niccolo Cusano esboça um programa da ciência natural moderna. Eu acho que até mais do que a ciência natural, é uma ciência mais ampla mesmo, né? Ali tem elementos que vão além da própria ciência da natureza. Então, Nicolau de Cusa é uma pessoa pouquíssimo mencionada, né, quando se fala da ciência moderna, mas que teve um papel extremamente importante nessa visão de matematização da natureza. Bom, desse novo olhar em direção à natureza, né, ou melhor, esse novo olhar, ele permitiu também o advento de outras ciências naturais, e graças à introdução do método experimental. E aí a gente tem a figura de Francis Bacon, um dos principais divulgadores. Bacon também é responsável por uma outra importante mudança com relação à forma de tratar a natureza, ao estabelecer como meta central das novas ciências o total controle e domínio sobre a natureza pelo homem para seu próprio e exclusivo proveito. E aí, né, trazendo aqui a famosa frase, né, que está lá no Novo Órgão, né, que também a gente fala, né, do ciência-poder, né, mas a frase é um pouco mais elaborada, ele diz, né, o homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, né, sobre a ordem da natureza. Ciência e poder do homem coincidem, né? Então, ou seja, saber e poder, né? Então, ciência e poder, né, do homem coincidem. Isso está lá no Novo Órgão, né, nos aforismos 1 e 3, né? E aí, o René Descartes, né, embora discordando do Bacon, né, em inúmeros aspectos, né, um era racionalista, o outro era empirista, nesse particular, eles partilhavam da mesma noção de que a natureza ela deveria ser dominada,
ainda que segundo, né, no caso do Descartes, seria via o conhecimento racional, né, e o domínio da natureza viria, então, em prol da espécie humana. E aí, nas palavras de Descartes, e aí é uma citação também tirada lá da sexta parte do discurso do método, onde ele diz o seguinte: assim, não, melhor, assim que adquiri algumas noções gerais sobre a física, elas me mostraram que é possível chegar a conhecimento muito, aqui tem um S, está faltando, conhecimentos muito úteis à vida e que poderíamos empregá-las e assim nos tornarmos como senhores e possessores da natureza. Então, o Bacon e o Descartes, embora divergissem em alguns aspectos, né, principalmente com relação à origem do conhecimento, né, uma questão epistemológica, do ponto de vista da visão que eles tinham sobre a natureza, eles convergiam, né, porque eles achavam que, de fato, a natureza ela deveria ser dominada pelo conhecimento em proveito do ser humano. Então, nessa linha, né, a gente tem ainda que falar sobre Descartes, que ele foi o precursor da concepção mecanicista da natureza, segundo a qual pessoas e animais não passam de máquinas. E aí vale lembrar que, nesse momento, né, é o surgimento do que eles chamavam de autômatos, né, que são os primeiros mecanismos, né, que eram pequenos robozinhos, né, brincadeiras que eles começam, né, primeiro a invenção do relógio, que está por trás, né, o relógio ele é inventado ainda no período medieval, mas na Idade Moderna ele é aperfeiçoado, ele se torna realmente um mecanismo, e aí a partir desse mecanismo é utilizado para se fazer pequenos brinquedos, e a partir da analogia desses brinquedos, desses pequenos autômatos, né, o Descartes ele conclui que assim como aqueles mecanismos, né, o corpo humano e os próprios animais eram também pequenos mecanismos, né? E, por isso, eram regidos por leis previsíveis, observáveis e mensuráveis. E essa visão, né, mecanicista, né, da realidade terá forte influência entre os séculos XVII e XIX, ou seja, prevaleceu durante um bom tempo, né, marcando pensamentos de autores como Thomas Hobbes, Laplace e Lamettrie, que entendem os seres humanos como máquinas cujo funcionamento pode ser desvendado pelo novo método científico. Então, aqui só na imagem dos três, né, o Hobbes, o Laplace e o Lamettrie, e que realmente absorve essa ideia desse mecanicismo. E a seguir, né, para resumir a concepção moderna de natureza, a gente traz mais uma vez uma citação do Kelsen, em que ele oferece uma excelente síntese, né? A citação é longa, mas eu acho que vale a pena, porque ele traz vários elementos que a gente vai poder trazer aqui para sintetizar essa visão moderna. Então, ele diz o seguinte: mas o determinismo não é o único elemento do pensamento moderno, né, que a gente herdou, né? O próprio homem, cujo lugar durante a Idade Média estava situado dentro da natureza, né, porque como se o homem teria sido criado por Deus, ele começou a assumir uma posição externa à natureza, uma posição quase divina, e eleva-se como dono da natureza, como seu dominador. A natureza, que antes era o âmbito da criação, torna-se objeto dele, né, do próprio homem, objeto de sua ciência e de sua manipulação. A divisão cartesiana do mundo em duas partes, a res extensa, né, mundo dos corpos materiais, e a res cogitans, mundo do pensamento, é sintomático da cisão entre homem e a natureza. Segundo esse esquema, a natureza restringe-se à parte da res extensa. O pensamento, por outro lado, não pertence à natureza. A convicção aristotélica de que os princípios que regem a natureza são abertos ao logos humano não faz mais sentido na cosmologia cartesiana. No esquema cartesiano, torna-se duvidoso até a questão se o homem consegue conhecer a realidade de forma correta, pois o mundo é bipartido. A res extensa e a res cogitans não estão em contato uma com a outra. Então, quer dizer, na verdade, é isso, a gente sabe disso, mas essa síntese é muito boa, porque traz todo esse elemento, né, da cisão entre o homem e a natureza, que é tão importante para a gente entender, né, o momento em que a gente está vivendo. Então, para sintetizar, pode-se atribuir a Descartes ou identificar a seu pensamento ao menos 5 dos principais aspectos que marcaram a concepção de natureza herdada da modernidade, a saber, a matematização,
o mecanicismo, o incentivo à dominação pelo conhecimento e, em decorrência desse dualismo radical que ele estabelece, a separação entre o homem e a natureza e a reificação ou coisificação da natureza. Então, a visão cartesiana realmente ela marca profundamente, né, a visão moderna que se tem de natureza, pelo menos nessa abordagem que a gente está fazendo, porque, como eu disse, outras né, abordagens seriam possíveis, mas extrapolariam aqui a nossa concepção. Então, a gente chega à terceira e última etapa aqui dessa primeira parte, onde a gente vai trazer, então, a discussão sobre a crise ambiental contemporânea, né? Mas de uma forma bem sintética, tá, gente? Bom, com base nessas concepções modernas, a natureza deixa de ser o objeto de contemplação, como tinha sido para os gregos, e adoração por ser parte da criação divina, ou de temor por ser reflexo do mal, como foi para os medievais, e passa a ser vista como um mero mecanismo. Portanto, com a chegada da modernidade, ocorre aquilo que Max Weber designou com a expressão desencantamento do mundo. Né? E aí, chamando a atenção que o Adorno e o Horkheimer também utilizaram a mesma expressão, embora no sentido um pouco diferente. Mas, além desse desencantamento, a gente chama atenção para esse processo de reificação da natureza. A natureza se torna mera res, ou coisa, desprovida de valor intrínseco e que existe apenas para atender às necessidades e os caprichos humanos. Então, essa é a principal herança que a gente tem da modernidade em relação à natureza. E aí, só completando aí esse comentário, né, a respeito do desencantamento do mundo, né, da forma como foi abordada pelo Adorno e Horkheimer, então, na célebre obra, né, Dialética do Esclarecimento, eles identificaram o desencantamento do mundo com o iluminismo, a gente sabe, né, Dialética do Esclarecimento, que surgiram para livrar o homem do medo, substituir os mitos pela razão instrumental, mas, né, contudo, para os autores, os movimentos históricos do processo de desencantamento eclodiram no domínio da técnica e na desumanização do homem. Então, nesse ponto, eles convergem um pouco, embora com visões um pouco diferentes, com aquilo que o Hans Jonas vai trazer nas suas reflexões. Então, por isso que eu fiz esse breve à parte aqui. Então, essa visão do desencantamento do homem, do mundo, né, levou também ao processo de reificação e desvalorização da natureza, graças ao qual ela se tornou um simples meio a ser explorado à exaustão em proveito da espécie humana. E pior, com o advento da Revolução Industrial e do capitalismo, para beneficiar, né, principalmente uma pequena parte representada por aqueles que detêm os títulos de propriedade, primeiro das terras, depois das máquinas e mesmo da força de trabalho dos demais seres humanos. Né? Então, quer dizer, além da natureza se tornar um mero meio, né, de exploração, ela se torna ainda propriedade de alguns, né, para a exploração da grande maioria. E, de fato, né, com a afirmação, né, com a consolidação do capitalismo, a natureza tem sido duplamente penalizada. Primeiro, porque se tornou mera provedora de matérias-primas para a produção global. E segundo, porque se tornou lixão, né, para o descarte de todo o excedente do processo. E aí, né, finalmente chegamos a Hans Jonas, né? Demoramos algum tempo para chegar até ele, mas eu achei que esse preâmbulo foi importante para a gente entender a importância da reflexão que ele vai nos oferecer. Tá? Então, esse breve percurso, né, embora longo do ponto de vista do tempo, né, breve em relação à quantidade de elementos que a gente poderia ter trazido ainda, né, para enriquecer ainda mais essa exposição, a gente sabe que é impossível, então foi preciso fazer essa síntese. Né? Então, esse breve percurso do conceito de natureza nos mostra como chegamos até aqui, em pleno século XXI, enfrentando a mais grave crise ambiental da história. Né? Problema central de parte significativa da reflexão filosófica tardia do filósofo judeu-alemão Hans Jonas, né? Que é o que vai, a partir de agora, né, nós vamos nos concentrar na sua obra. E aí, só uma parte, eu não coloquei aqui, mas eu vou só para rapidamente falar
né, as linhas gerais dessa parte que a gente vai iniciar. Bom, o tema da natureza é abordado em diferentes obras de Hans Jonas, não apenas no mais célebre, né, que é o Princípio de Responsabilidade, que ele publicou em 79, mas em diversos escritos, entre os quais os que compõem o Fenômeno da Vida, editado 13 anos antes, e em algumas das 9 entrevistas realizadas na década de 1980 e 1990, reunidos na edição alemã Den Bösen und Nähr, publicado no ano de sua morte, cuja tradução francesa, intitulada Une éthique pour la nature, que eu vou utilizar, né, veio a lume no ano de 2000. Todavia, em nenhum deles encontramos uma definição explícita do conceito de natureza. Então, a natureza é um tema recorrente em vários dos seus escritos, mas o Hans Jonas não vai falar natureza não vai ter isso, porque ele vai tratar dela em diferentes contextos, né, e trazendo diferentes reflexões em cada um desses contextos. Sendo assim, na tentativa de compreender a concepção jonasiana de natureza, buscaremos recuperar, ainda que brevemente, os aspectos principais acerca da natureza propostos, né, nessas 3 obras, né, notáveis da filosofia do século XX. Ou seja, nós vamos falar rapidamente do princípio vida, do princípio responsabilidade e desse Den Bösen Nähr, que seria, né, Den Bösen und Nähr, que é a versão alemã do que a gente vai utilizar aqui, que é uma ética para a natureza. Bom, então, começando, né, com o princípio vida, né, que é a obra que a gente vai trazer aqui como sendo o primeiro momento, de saída, a gente lembra que antes do início da Segunda Guerra, Jonas ele influenciado tanto por Bultmann, né, o teólogo Bultmann, Rudolf Bultmann, e orientado por Martin Heidegger, havia se dedicado aos estudos sobre a gnose, né, e que foi a sua atuação nos campos de batalha como soldado da Brigada Judaica do Exército Britânico, o que o despertou para o tema da vida, né, algo que foi atestado em diversas cartas, né, que ele trocou com a sua esposa, Laurie Jonas, né, Laurie Jonas, para dizer com a pronúncia alemã. Então, são as chamadas cartas de aprendizagem, né, que ele troca nos anos da guerra, mais ou menos 1943, até um pouco antes do término da guerra. Essas cartas, ele esboça aquilo que vai ser, então, o seu segundo momento, né, que é justamente o pensamento a respeito da vida, né, a sua biologia filosófica. Assim, né, a vida se oferece a Jonas como tema filosófico justamente na situação extrema de guerra, dada a inevitável proximidade com a morte. Essa que nada no seu interesse emergirá em vários textos publicados isoladamente a partir de 1950 e reunidos, como já visto, em 1966, no Phenomenon of Life, né, que depois foi traduzido para o português, né, em 2004 como Princípio Vida, né. Então, em 51, Jonas publica os 2 textos nos quais a sua original concepção acerca dos organismos vivos, pela primeira vez, vem a público. E aí, só para fazer a cronologia certinha, né, em 50, ele publica, né, o Causality and Perception, que é um dos artigos que está lá no Phenomenon of Life, e em 51, 2 artigos que são muito importantes, que é o Materialism and Theory of Organism, e depois Is God a Mathematician? The Meaning of Metabolism, cujo subtítulo, né, o significado do metabolismo, é destacado por Nathalie Frognot como o texto em que o tema do metabolismo aparece pela primeira vez. Então, esse texto especificamente, né, Deus é um matemático, né, o significado do metabolismo é um texto muito importante, porque ali começa a aparecer, então, a sua reflexão acerca do metabolismo. O mote desse texto seminal é a crítica de Jonas à visão moderna de natureza, tanto a sua versão legada pela filosofia cartesiana, eminentemente dualista e mecanicista, quanto a matematizante e reificadora, forjada sobretudo pelas ciências experimentais. Então, esse texto realmente é um texto extremamente importante. E aí, no verbete sobre a natureza, né, do vocabulário Hans Jonas, né, que nós
nós publicamos, o Luca Valera, ele que foi o autor do tema do verbete sobre a natureza, né, ele diz, né, para poder aceder a uma dimensão mais profunda da natureza mesmo, é necessário tomar distância da tal redução fisicalista da natureza. Ou seja, Hans Jonas tem que se distanciar daquela visão legada pela ciência moderna para conceber um outro tipo de natureza, né? É isso que nós estamos buscando, esse conceito próvido, né? Ele tem que se distanciar dessa visão legada pelas ciências modernas para poder realmente pensar uma outra visão, né? nos proporcionar uma outra visão acerca da natureza. Porque essa visão fisicalista na natureza a priva, né, de qualquer referência valorativa, né? E aí, na verdade, o que ele quer com isso é recuperar a dimensão da subjetividade e oferecer uma interpretação filosoficamente mais adequada e completa dos processos naturais. Então, é bem interessante esse verbete que o Luca Valeri escreveu sobre a questão da natureza. No entanto, né, aí, o Henrique Pommier, segundo ele, embora seja necessário esse distanciamento, né, se a gente olha a visão que nós temos contemporaneamente da natureza, essa visão ainda é muito prevalente, dado que, na visão dele, a natureza se compreende sob o modelo da matéria pura, como um campo de massas e forças inanimadas, regidas pelas leis físicas da inércia e da gravidade, de tal modo que os matemáticos podem modelá-la, né? O que se torna um problema, uma vez que, então, o fato da vida que entra em contradição com a teoria geral da natureza. Então, esse é o problema que o Hans Jonas identificou, né? A visão que nós recebemos da física moderna retira a vida, né? O fenômeno da vida, né? Como ele vai chamar o seu livro, do próprio escopo da ciência, né? Razão pela qual Henrique Pommier diz que ele assinala que Hans Jonas ele retoma aquele diagnóstico que Heidegger fez, que na história da ontologia ocorreu um crescente esquecimento do ser, né? Na visão de Henrique Pommier há uma analogia, né? Porque Hans Jonas também teria identificado que ao longo da tradição científico-filosófica houve um crescente esquecimento da vida. Então, se Heidegger identifica o esquecimento do ser, Hans Jonas faz esse diagnóstico do esquecimento da vida. E aí, Hans Jonas, né, numa visada fenomenológica, ele identifica o organismo como a unidade elementar de todo ser vivo e detecta no metabolismo, né, a palavra em alemão é Stoffwechsel, a chave para situar a diferença entre o vivo e o não vivo. E aí tem uma nota muito interessante naquele texto que eu mencionei, né? Deus é um matemático. Ele vai dizer o seguinte, é uma longa nota, gente, mas ela é muito rica, então eu dividi ela aqui em partes para a gente poder lê-la na íntegra, tá? Então ele diz o seguinte, é necessário não perdermos de vista a inteira generalidade do metabolismo dentro do sistema vivo. A troca de matéria com o ambiente não é uma atividade periférica de um núcleo persistente. É a maneira total da continuidade ou autocontinuidade do próprio sujeito da vida. E aí a nota segue. A metáfora de suprimento e descarga não reproduz a natureza radical do fato. Em um motor, nós temos o suprimento de combustível e a descarga dos produtos de combustão. Mas as partes mesmas do motor, por onde este fluxo passa, não participam dele. Sua substância não está envolvida nas transformações que o combustível sofre ao passar por ela. Sua identidade física é um fato claramente separado que não está envolvido nem nesses processos de troca, nem na própria ação provocada por eles. Assim, a máquina persiste como um sistema inerte, autoidêntico, contrariamente à identidade mutante da matéria com que ela é alimentada, e acrescentemos, ela existe como perfeitamente a mesma quando toda e qualquer alimentação deixa de existir. Continua a ser, então, a mesma máquina em repouso.
Então, o que ele está dizendo? Não dá para dizer que o metabolismo acontece, há uma analogia com o que acontece, por exemplo, no motor. Quando a gente alimenta com combustível, ele processa todo aquele combustível e cria ali o movimento. Não, porque o motor ele não é alterado em função da absorção daquele combustível. E se não há combustível, o motor fica parado, mas não há nenhuma perda, né? Em oposição a isso, quando chamamos um corpo vivo de sistema metabolizante, nós temos que incluir no significado dessa expressão que o próprio sistema é inteiramente e sempre o resultado de sua atividade metabólica, e também que nenhuma parte do resultado cesse de ser objeto do metabolismo, sendo ao mesmo tempo o realizador do mesmo. Então, o metabolismo é, ao mesmo tempo, a atividade e aquilo que dá vida a quem está realizando a atividade. Já por isso, né, e é a última parte que a gente vai ler da citação, já por isso não é correto comparar o organismo a uma máquina. O primeiro a fazer isso foi Descartes, então a crítica aqui é o mecanicismo do Descartes. E seu modelo, e aí ele fala, né, desde o princípio pensado para animais e não para plantas, né, então ele já faz uma crítica. Então, esse modelo cartesiano não se aplica a todo ser vivo, mas apenas aos animais, né, o mecanicismo. Então, ele já previa, ao lado da estrutura de partes móveis, uma fonte da força para pô-las em movimento, o calor produzido pela combustão do alimento. Foi como Descartes viu, né? Assim, a teoria da combustão do metabolismo completa sua teoria mecânica da construção anatômica. Mas o metabolismo é mais do que um método de produção de força, ou o alimento é mais do que combustível. Além de fornecer energia cinética para o andamento da máquina, o que o Descartes chama de máquina é o que o Hans Jonas chama de organismo, o que de qualquer maneira não se aplica às plantas, né, só aos animais, o seu papel fundamental é originalmente de construir a sua própria máquina, ou seja, o seu organismo, e constantemente substituir suas partes. E este próprio vir a ser é ele próprio uma realização da máquina, ainda assim, o organismo. Mas, para uma realização como esta, não existe nenhum análogo no mundo da máquina. Aqui sim é máquina. Ou seja, aquilo que acontece no âmbito de um organismo, todo o processo metabólico, não há comparação no que acontece na esfera da máquina. Então, daí a relevância da questão do metabolismo, por isso que eu trouxe toda essa nota, porque, de fato, está ali a chave, né, para se pensar a questão da vida, principalmente nessa primeira fase, né, da biologia filosófica do Hans Jonas. Mais adiante, ainda nesse mesmo texto, ele acrescenta: este novo elemento da liberdade aparece no organismo sob aspecto especial de forma, e aqui a gente já faz alusão àquela concepção que o Aristóteles trazia já na física, né? Que sendo forma autônoma em si, real, é um caráter essencial da vida. Com isso, pela primeira vez, a diferença entre matéria e forma, que em relação ao não vivo é uma mera abstração, né? Por exemplo, o motor não tem diferença entre a sua matéria e a sua forma. As coisas estão dadas juntas, né? Então, se destaca no reino do ser vivo, né? Como uma diferença real. A matéria é diferente da sua forma. E com isso, uma completa inversão da relação ontológica, que foi firmada lá pelo Aristóteles, acontece, né? A forma passa a ser a essência e a matéria o acidente. Então, por isso que lá no início eu trouxe toda aquela discussão do Aristóteles para mostrar como aqui o Hans Jonas vai fazer uma inversão na relação entre o que se dá entre a matéria e a forma. Com base nessa compreensão, Jonas elucida não apenas os organismos elementares, mas todas as formas de vida resultantes do processo evolutivo, o que suas próprias palavras confirmam. E aí eu cito: a liberdade básica do organismo consiste, como vimos, em uma certa interdependência da forma com relação à sua própria matéria. E o desenvolvimento e aumento dessa independência ou liberdade é o princípio de todo o progresso na história da evolução da vida, que em seu decurso apresenta outras revoluções, cada uma delas um novo passo na direção tomada.
isto é, cada uma abre um novo horizonte de liberdade. E aí, né, a parte mais importante, né, o primeiro passo foi a emancipação da forma por meio do metabolismo da identidade imediata da matéria, né? Desculpa, gente, só um minutinho. Bom, então, nossa, estou muito lento, vou tentar acelerar. Então, assim, além dessa mudança na relação entre matéria e forma, Jonas estabelece também uma continuidade entre todos os seres vivos, dos mais elementares até o ser humano, superando aquela cisão imposta por Descartes, tendo o metabolismo como expressão inaugural da liberdade, que seria então o seu fio condutor. Esse é certamente o traço mais original e emblemático da biologia filosófica jonasiana, com base no qual ele poderá erigir toda a sua reconfiguração no conceito de natureza que ele prosseguirá no princípio de responsabilidade. Então, só para ficar claro, gente, a questão do metabolismo é central, porque Hans Jonas define o metabolismo, primeiro, como sendo uma atividade feita por todo ser vivo. Então, da célula mais elementar até o ser humano, ou se tiver outros seres vivos, né, superiores a nós, todos fazem o metabolismo. Então, o metabolismo se torna não apenas a diferença entre o vivo e o não vivo, mas como o elemento que faz a continuidade entre todos os seres vivos. Então, acaba aquela separação entre o homem e a natureza. Então, isso é um aspecto extremamente relevante da sua filosofia, da sua biologia filosófica. Então, agora a gente vai para a natureza no princípio de responsabilidade. E aqui tem aspectos bem importantes, eu vou tentar ser mais rápido, para a gente conseguir chegar até o final. Bom, o ponto de partida de Jonas no princípio de responsabilidade é justamente a sua reflexão sobre a relação do homem com a natureza. Ele argumenta que, em função da transformação do agir humano provocado pelo intenso avanço tecnológico atual, a natureza tornou-se extremamente vulnerável frente à ação humana. Então, a natureza até então era considerada o poder, né, e que o homem tinha que dominar, né, como foi na visão dos modernos. Agora a relação se inverteu. A tecnologia deu poder ao homem para, inclusive, destruir a própria natureza. Então, ela se torna extremamente vulnerável frente ao poder, né, que a tecnologia concedeu ao homem. De tal modo, ele constata que, antes de nossa época, as intervenções do homem na natureza eram essencialmente superficiais e sem o poder de perturbar o seu equilíbrio imutável. Lembra lá nos sofistas, né, como eu mencionei, eles dividiam a natureza né, a physis e o nomos, dizendo aquilo que é imutável diz respeito à natureza, aquilo que é convenção diz respeito, né, à esfera da cultura, né, que a gente chamaria, né, ao nomos, né? Essa divisão não se aplica mais. Por quê? Porque até a esfera da natureza hoje pode ser transformada pela ação da tecnologia, né? Então, houve um desequilíbrio, digamos assim, naquilo que era considerado uma ordem, né? Um equilíbrio completamente imutável, né? Da natureza. Então, a primeira mudança sofrida nessa abordagem própria ao período pré-moderno foi, portanto, a constatação da vulnerabilidade da natureza frente à intervenção técnica do homem sobre ela. Esse fato, né, como o Hans Jonas vai nos dizer, se encontra na origem de uma ciência específica do meio ambiente, a ecologia. E, segundo ele, né, essa mudança modificou nossa autorrepresentação como agentes cujas ações interferem no sistema global. Demonstrando, né, que o agir humano, e aqui, gente, vão ser muitas citações, porque eu fiz questão de trazer o Hans Jonas para a gente ver que está lá nele, tá? Então, ele diz, né, o agir humano se modificou de fato e que um objeto de um tipo inteiramente novo, nada menos que a biosfera inteira do planeta, foi acrescentado ao pelo que nós devemos ser responsáveis, uma vez que nós temos o poder sobre ela. Então, a natureza, que agora vai ser chamada de biosfera, ou seja, a esfera da vida, né, a parte viva do planeta, né, digamos assim, então, ela está extremamente ameaçada, então ela se torna
nós nos tornamos, agora, desde então, responsáveis por ela. Então, ele ressalta a novidade que representa essa inclusão da natureza como objeto da responsabilidade humana entre os temas sobre os quais a ética deve, então, começar a refletir. Então, isso foi realmente um marco. Foi a primeira vez que se colocou a natureza como objeto, não apenas da reflexão filosófica, né, o que já acontecia, mas reflexão ética, né? Então, por meio de tal reflexão, é preciso também reconhecer, e aí é uma citação, o último polo de referência que faz o interesse pela conservação da natureza, o interesse moral, é o destino do homem, uma vez que ele depende da situação da natureza. Sem a natureza não existe um homem. Porém, como Jonas ressalta, nesse novo cenário, desaparecem as delimitações de proximidade e simultaneidade. Em outros termos, a ética não mais se restringe aos efeitos espaço-temporalmente imediatos das ações humanas. Agora é preciso incluir no cálculo ético a preocupação com os efeitos que o agir humano potencializado pelas novas tecnologias pode causar à biosfera, ou seja, a ampliação espacial, e não apenas no presente, mas inclusive no futuro distante. Então, ampliação também temporal, né? E aí, outra relevante mudança apontada por Jonas, né, ocorrida em nossa era tecnológica, diz respeito ao fato de que a fronteira entre Estado e polis, né, aquela divisão lá entre physis e nomos, né, essa fronteira foi abolida. A cidade dos homens, antes uma inserção no interior do mundo não humano, se estende sobre a totalidade da natureza terrestre e usurpa seu lugar. E, ao mesmo tempo, o artefato total, né, ou seja, as obras do homem que se transformaram no mundo, agindo sobre ele mesmo e por meio dele, criaram um novo tipo de natureza. Então, de fato, a atividade humana extrapolou a esfera da polis e avançou em direção à própria natureza. De fato, a ciência, por meio das novas tecnologias, tem permitido inúmeras e cada vez mais profundas modificações no ambiente natural. E, com isso, a natureza tem sido cada vez mais humanizada e, portanto, desnaturalizada, quando não desvitalizada e aniquilada. Daí a necessidade de se buscar um novo conceito de natureza capaz de estabelecer algum limite a essas ações humanas sobre ela. Para isso, é necessário recuperar as noções de fins, eliminada pela visão moderna. Mas Jonas esclarece que ele não pretende explicar a natureza com base em fins hipotéticos, mas demonstrar como a existência comprovada de fins na natureza deve ser reconhecida no entendimento do seu conceito. Então, o interessante do Jonas é isso, ele quer mostrar que tem fins na natureza, e não criar uma teoria, uma hipótese, não, ele vai mostrar que os fins já estão na própria natureza. Então, ele quer, portanto, evidenciar que na natureza há fins e que, embora inconscientes, né, como ele diz, aí é uma citação, né, elas atuam não contra ela, mas por meio dela. E que isso, né, continuando, é perfeitamente compatível com uma teleologia subjacente ao curso dos acontecimentos. E, segundo ele, né, isso significa reiterar que, em realidade, as ciências da natureza não nos dizem tudo sobre a natureza. Então, ele está batendo de frente com aquela visão, né, da ciência moderna de que na natureza não existem fins, né, e esse, para ele, é o ponto fulcral mesmo da sua visão. Então, para ele firmar, né, a sua concepção acerca das noções de fins, ele critica, né, a teoria monista da emergência, argumentando que não se pode pensar que o fim surge como de um salto. Ou seja, se o ser humano é um ser, a gente pode identificar que no ser humano existem fins, não se pode pensar que o fim surgiu do nada. Né? Pelo contrário, ele vai mostrar que ela já se encontra, né, os fins já se encontram, ainda que de forma invisível, em diversas ações do ser vivo, né, até que venha a se tornar visível e consciente na dimensão da subjetividade. E aí, a parte mais importante dessa citação, ele diz, né, que o fim deve ser compreendido como uma disposição positiva, uma tendência seletiva, uma força propulsora ou atualização e finalização de um movimento
que trouxe à existência cada forma de vida. Então, o que ele está chamando de fim é algo que é intrínseco à própria natureza, não é algo que veio de fora e chegou de paraquedas na dimensão humana. Nesse sentido, ele defende que nem mesmo a ciência, eu cito, pode deixar de acreditar à natureza a produção de causalidade final, e que, portanto, o cientista não pode considerar, né, a natureza como sendo totalmente, né, estranha, ou melhor, a causalidade totalmente estranha à natureza. Então, ele esclarece que está interessado no conceito de natureza em função da doutrina da finalidade, e não o contrário, né, pelo conceito de finalidade em função da doutrina da natureza. Pois o que ele visa, de fato, é, em última análise, em função da ética, ampliar o lugar ontológico da finalidade como um todo. E aí, nossa, gente, falta meia hora só. Porém, ele admite que continua em aberto a maneira pela qual uma generalizada finalidade da natureza atua inconscientemente, não contra ela, mas por meio dela. Então, eu vou tentar pular algumas coisas aqui sem perder muito sentido. E aí é muito importante essa daqui, por estar tudo em vermelho, então vou ficar com ela, que eu acho que vai trazer uma síntese importante para nós. Então, ele vai tentar reforçar que a subjetividade, né, o que ele está chamando de subjetividade, é um conceito alargado de subjetividade, mas que é sempre particular, é um fenômeno que emerge na superfície da natureza, ela não está só no ser humano, né? E se encontra enraizada nessa natureza e em continuidade essencial com ela, de modo que ambas participam do fim. Isso significa que, na visão do Hans Jonas, o fim, de modo geral, tem o seu domicílio na natureza. Ele ainda acrescenta, e aí, né, uma frase importante, ele diz o seguinte: ao gerar a vida, a natureza manifesta pelo menos um determinado fim, exatamente a própria vida. Ele, portanto, apesar disso, ele evita, porém, dizer que a vida seja o fim, ou mesmo o principal fim da natureza, pois ele considera que não temos elementos para fazer tal tipo de suposição, mas, segundo ele, basta dizer um fim. Ou seja, se a gente quiser resumir tudo isso, ele vai dizer o seguinte: a natureza ela tem fim, sim. Qual seria esse fim? A própria vida, né? O fato dele chamar a natureza de biosfera não é casual, porque ele está mostrando que a natureza é a própria, né, o próprio lugar onde se dá a vida. O fim da natureza seria, então, a emergência dessa vida. E aí, além disso, né, ele diz o seguinte: caso o ser finalidade fosse ele próprio o fim fundamental, em suma, o fim de todos os fins, então a vida, na qual o fim se autonomiza, seria uma forma acabada de proporcionar a esse fim a sua realização. Ou seja, se a natureza tem um fim e esse fim é a vida e a natureza é a própria forma de realização desse fim. Então, aqui só, se a gente quisesse fazer uma analogia, né, para fechar essa parte, né, e tentar avançar um pouco mais, assim como em Spinoza a gente tem o conceito de natureza, né, sive natura, né, Deus, o sive natura, Deus ou a natureza, aqui em Jonas a gente poderia, por analogia, pensar vida ou natureza. Não há uma separação entre essas duas coisas, né? A natureza tem em si o fim que é a vida, e a vida só se realiza na própria natureza, né? Então, aqui vai discutir a questão do acaso, né, fazendo uma menção lá àquilo que o Aristóteles falou da natureza. Vou tentar pular um pouquinho mais. Aqui entra a dimensão do valor, e é importante a gente falar. Então, uma vez que ele identificou a existência do fim na natureza, ele vai, com base nessa afirmação, também chegar à dimensão axiológica. Então, ele diz o seguinte: o fato de que o mundo, e aqui a gente tem que entender o mundo no sentido de natureza, né, tenha valores, certamente, né, é consequência direta do fato de que ele, né, ou a natureza, tem fins. Nesse sentido, de acordo com o precedente, não se pode mais falar de uma natureza livre de valores, mas
eu não preciso partilhar dos seus julgamentos, né, partilhar os seus julgamentos de valor. Apenas, né, se deve admitir, per se, que a superioridade da natureza em termos de grandeza, duração e poder. Ou seja, o fato dela ter fins faz com que ela também seja portadora de valores. E mesmo que a gente não concorde com se isso é um valor ou não, né, não é uma questão de uma atribuição pessoal, né, não é uma avaliação subjetiva, né, o fato dela ter fins faz com que ela tenha valores, e isso transforma a natureza em algo que é digno, né, de ser também preservado, como a gente vai concluir. Então, ele diz o seguinte, né, com base nessa demonstração de que a natureza cultiva valores, uma vez que cultiva fins, e que, portanto, ela seria tudo, menos algo livre de valores, né, ele pode também atestar o perigo que a ação humana, na era tecnológica, representa contra toda a biosfera. E aí ele afirma que a solidariedade, né, que a gente redescobre em relação ao perigo, né, que nós representamos para a natureza, nos faz igualmente redescobrir a dignidade autônoma da natureza e nos comanda a respeitar a sua integridade para além do respeito utilitário. Então, não só porque ela é importante para nós, mas por ela ter própria, né, os seus fins próprios e valores próprios, ela é digna, né, de todo o nosso respeito e também da nossa proteção. E aqui a síntese de tudo que foi falado nessa parte, né, que eu cortei alguns trechos, né, para a gente poder concluir. Ele diz o seguinte, né, a minha conclusão é o seguinte: em suma, conforme o que o Hans Jonas nos apresenta no princípio de responsabilidade, ele nos oferece uma concepção de natureza que poderíamos chamar de próvida, ou seja, ela é providencial, ela é adequada, ela é necessária para esse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque superando a visão, né, herdada lá da ciência moderna, ele demonstrou que ela não é somente portadora de fins, mas também de valor intrínseco, de dignidade e de integridade. Além de constituir, né, eu soltei essa parte aqui, mas ele vai dizer que ela é um ambiente onde floresce a liberdade, e aí a liberdade no sentido amplo, não apenas do ser humano, mas a liberdade de todo ser vivo, né? Não obstante, como ele mostrou no capítulo inicial do princípio de responsabilidade, em função da sua vulnerabilidade face à nossa ação, né, potencializada pelas novas tecnologias, a natureza se tornou efetivamente objeto da reflexão ética em geral, objeto central de nossa responsabilidade em particular, e, como tal, objeto privilegiado de nossa preocupação teórica e proteção prática. Então, esses elementos constituem aquilo que a gente está buscando em Hans Jonas, que seria esse conceito próvido, né? Ela é portadora de fins, ela tem valor intrínseco, ela é portadora de dignidade, ela merece respeito, né? Nós precisamos respeitar a sua integridade, pois ela é o ambiente onde floresce não só a vida, né, como a gente já tinha falado, mas a própria liberdade, né? Então, em função da vulnerabilidade, ela se torna objeto da ética e da nossa responsabilidade. E aí a gente chega, né, à discussão da natureza nessa última obra, que é uma ética para a natureza, e aqui eu vou soltar alguns trechos, porque senão não vai nem sobrar espaço para a gente conversar. Então, só mencionando que essa obra, né, Une éthique pour la nature, que aqui eu pus o título em português, como foi dito, né, foi publicado em 1993, como resultado de várias entrevistas que ele concedeu entre os anos 80 e 90. E eu, como eu já disse, né, o volume alemão foi intitulado Dem bösen Ende, que pode ser traduzido como Mais Próximo do Desastroso Fim, que é o título da primeira entrevista concedida a Kandem Matusek, da revista alemã Der Spiegel, em 92. E aí, o subtítulo do volume é Conversa sobre a relação do homem com a natureza. Então, são várias entrevistas e em várias delas a discussão sobre a natureza ela é o foco principal. Mas aqui a gente abordaria só a primeira entrevista, mas eu vou tentar
resumir com uma fala do Wolfgang Schneider, que escreve a nota preliminar, que serve de prefácio a essa edição alemã, e ele diz o seguinte: o título do livro se refere à afirmação de Jonas de que, teoricamente, algumas coisas mudaram na relação do ser humano com a natureza, mas não na prática, né? Desde a publicação de seu trabalho principal, O Princípio Responsabilidade. Razão pela qual Jonas declara: nada aconteceu para mudar o curso das coisas. E uma vez que isso é cumulativamente catastrófico, estamos agora mais perto do desastroso fim do que estávamos há uma década. E isso essa fala dele foi dita, né, em 92, quando ele concedeu essa entrevista. Então, só para sintetizar as ideias principais que eu tentei trazer nessa parte, né, o Hans Jonas vai mostrar que, de fato, né, a obra dele, ele reconhece, né, o princípio de responsabilidade, mudou a concepção que o ser humano tem em relação à natureza. Até então, ela não era vista como objeto da reflexão ética, nem como objeto de proteção, né, e ele escreve em um momento em que, na década de 70, a gente sabe, o surgimento dos movimentos ecológicos e tudo mais, mas ainda assim a filosofia não tinha se dado conta da importância de se colocar a natureza como objeto da reflexão ética, como objeto da nossa proteção, da nossa responsabilidade. Então, o livro dele foi recebido, né, de uma forma muito, digamos assim, calorosa, justamente por essa mensagem que ele trouxe, né? Ele recebeu prêmios, inclusive até na Alemanha ele foi, depois de muito tempo que ele não visitava o seu país, ele esteve na Alemanha para receber prêmios e tudo mais, em função da importância dessa mensagem que ele trouxe. Só que o que ele mostra é que, apesar de, teoricamente, isso ter sido assimilado pelas pessoas, na prática não houve resultados concretos, né? Então, justamente por isso, essa avaliação que ele faz, e que deu o título, né, dessa primeira entrevista, e até do volume em alemão, quer dizer, estamos cada vez mais próximos de um desastroso fim. Então, se passaram, né, 3 décadas, né, de 92 até, né, 23, nós temos aí 30, vai fazer 31 anos, né, do momento em que ele fez todo esse diagnóstico da nossa realidade, e nada mudou concretamente, né? Inclusive, a gente vê que hoje, no Brasil, recentemente, né, a questão ambiental, embora sendo bastante discutida, comentada e tudo mais, as práticas abusivas em relação à natureza, né, o desmatamento, as queimadas, tudo isso acontecendo, né, a poluição dos mares, do ar, tudo isso acontecendo como se nada tivesse sido alertado ainda, né? Então, a preocupação do Hans Jonas em relação a isso. Então, há toda uma discussão aqui que a gente faz, mas vou passar as considerações finais, pois senão não vai sobrar nem um tempinho para as nossas discussões. Então, aqui eu faço uma rápida recapitulação, né, do que a gente viu em cada uma das partes. Então, a gente viu lá, né, lá com os pré-socráticos, né, com o Aristóteles, no período helenístico, na modernidade, né? Então, a gente chega a todas aquelas transformações que se deram no período moderno, que abriram caminho para essa superexploração da natureza, que foi cada vez mais intensificada com a Revolução Industrial e com a emergência do capitalismo, né? Que está na raiz dessa crise ambiental que a gente vivencia ainda hoje. Então, com Hans Jonas, a gente viu, né, que o princípio vida trouxe aí uma tentativa, né, dele superar aquilo que ele identificou como o esquecimento da vida, né, que ele identificou na tradição filosófica, e aí a gente teria que acrescentar hoje a tradição filosófica ocidental, né, porque existem outras tradições filosóficas que têm uma perspectiva diferente em relação à natureza, né? Mas, de qualquer forma, foi a partir dessa visada fenomenológica que ele conseguiu apreender o fenômeno vida de uma forma integral, orgânica, metabolizante e teleológica da natureza. Então, essa é a contribuição que ele traz lá nesse primeiro momento da sua reflexão, né? E aí, depois, na dimensão do princípio de responsabilidade, ele parte dessa constatação
né, de que a ação humana tornou, né, a partir das novas tecnologias, ela se tornou extremamente poderosa em relação à natureza, com a possibilidade, inclusive, de destruí-la, e justamente por isso ela se torna, então, nosso objeto, né, de preocupação e de responsabilidade. Ele mostrou, né, que, de fato, as ciências da natureza, elas não nos dizem tudo a respeito da natureza, porque elas não admitem a dimensão teleológica da natureza, né? E aí, para contrapor, ele vai fazer toda aquela discussão com relação à importância dos fins que estão presentes na natureza, e o fim seria principalmente a dimensão da vida, né? Então, a gente vai identificar, para fechar, que lá num determinado momento, né, daquela entrevista, né, onde ele vai falar que estamos cada vez mais próximos de um fim desastroso, né, ele vai dizer que se torna uma importante tarefa da filosofia promover uma educação pela catástrofe. Né? Não à toa, no princípio de responsabilidade, ele vai falar da heurística do temor, né, da necessidade da gente dar mais importância ao mau prognóstico, porque o mau prognóstico vai nos alertar para o que pode acontecer de pior, para que a gente possa evitar, né? Pode dar o pior resultado possível. Então, o que a gente faz? A gente tem que mudar o nosso comportamento. Então, é nesse sentido que ele fala dessa educação pela catástrofe, né? E aí ele ainda fala de uma nova perspectiva da metafísica, que seria visar uma outra relação do homem em relação à natureza. Então, depois disso tudo, né, é possível a gente encerrar essa exposição concluindo que a natureza, ao longo de toda a história, sempre fez parte do imaginário, das crenças, da reflexão filosófica, da investigação científica, da atividade econômica e da ação tecnológica. A natureza, ela é onipresente, né? Então, ela foi objeto de admiração, veneração, temor, dominação, exploração e intervenção. Justamente por isso, atualmente, ela se encontra numa situação inédita de ter se tornado vulnerável frente à ação humana, né? O que foi potencializado pelas novas tecnologias, sobretudo em função do modo de produção-consumo capitalista, que a reduziu a mera fornecedora de matérias-primas e depósito para o descarte dos dejetos resultantes do seu processo exacerbado e irracional, né, principalmente nos chamados países desenvolvidos. Esse cenário desolador foi previsto, muito bem descrito por Hans Jonas, né, que tentou nos advertir reiteradamente contra essa ameaça cada vez mais próxima. Primeiramente, ele buscou compreender a natureza para além da perspectiva moderna, recorrendo a um ponto de vista fenomenológico, recusando a visão mecanicista e abordando-a na esfera da sua organicidade, focando especialmente na atividade do metabolismo. Então, a natureza recupera com Jonas a dimensão teleológica, tendo a vida, se não como o fim, ao menos como um de seus fins primordiais. E, com isso, é possível reconhecer também a sua dimensão axiológica, razão pela qual a constatação da sua vulnerabilidade frente à atual ação humana, tornada mais poderosa pelas novas tecnologias, a converte necessariamente em objeto de nossa responsabilidade e proteção, não apenas porque dela precisamos para continuar existindo e por nela se assentar a nossa liberdade, mas por ela ser também portadora de dignidade, autonomia e integridade próprias. Então, a natureza, né, como ele assinala, é a biosfera, a porção viva do planeta, e como tal é um bem a ser protegido, preservado para as futuras gerações como condição sine qua non da continuidade da existência e não só humana no futuro. Então, a gente chega à conclusão de que esse conceito que ele nos fornece, né, a partir de todos esses elementos, ele, de certa forma, se aproxima do conceito de Gaia, que foi desenvolvido em 72 pelo James Lovelock, né, e pela bióloga Lynn Margulis, e também o conceito de nossa casa comum proposto pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si. E aí,
tentando fechar, né? A biosfera é portadora de fins, de valor intrínseco, fonte da vida, nosso bem maior, condição de nossa existência e liberdade, detentora de dignidade e integridade, mas, apesar de tudo isso, se tornou vulnerável frente ao poder de perturbação do seu equilíbrio e de destruição que nós, né, adquirimos aí em função das tecnologias. E aí, para fechar, eu trago aí as formulações do princípio de responsabilidade, que tem as suas 4 formulações, dizendo o seguinte: age de tal modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autêntica humana na Terra. Né? A segunda que diz: age de tal modo que os efeitos de tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida. A terceira: não comprometa as condições para a continuidade indefinida da humanidade na Terra. E a quarta: inclui em tua escolha atual a integridade futura do homem como objeto secundário de teu querer. E aí alguém poderia objetar, de fato, né, a gente tem aí os princípios, as 4 formulações do princípio responsabilidade, mas a natureza não é diretamente mencionada. E aí, de fato, né, ela não está lá explicitamente, mas está lá com toda certeza, pois sem ela não poderíamos falar de vida, muito menos de uma vida autenticamente humana, né, de uma vida na Terra, de uma humanidade, nem mesmo de uma integridade futura do homem. Por isso, proteger a natureza, né, é, portanto, não apenas o nosso dever, mas a nossa única possibilidade de continuar a existir. Simples assim. Então, eu agradeço, desculpa aí, eu gastei o tempo quase todo, espero não ter cansado muito vocês aí, fico à disposição, né, para responder, né, alguma pergunta ou conversar com vocês aí a respeito de algo que vocês queiram comentar. Muito obrigada e desculpa aí o tempo. Professora Lilian, eu gostaria de agradecer em nome da comissão organizadora do 6º Encontro de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG. Agradeço pela exposição tão necessária, pelo encadeamento das ideias, né? Você conseguiu inserir tanto aqueles que estudam o tema, quanto aqueles que estão aqui por um convite. O eixo principal de reflexão desse nosso encontro é natureza, sementes e esperança. Então, nós iniciamos com essa conferência de abertura, iniciamos muito bem. Então, agradeço muito por essa verdadeira aula, muito obrigada por nos presentear. Eu abro espaço agora para os nossos ouvintes, caso queiram fazer alguma questão, colocar no chat, eu repasso para a professora Lilian. Caso queiram fazer diretamente a elas, sintam-se à vontade. Nós temos alguns minutinhos para abrir para essa discussão. Caso queiram se manifestar. As pessoas no chat têm se manifestado, professora Lilian, agradecendo, né, pela exposição, excelente exposição, agradecendo, né, pelas ideias apresentadas, pela oportunidade de aprender com você. A Lenise disse que foi um percurso muito importante para compreender um conceito amplo de natureza ao longo da história da filosofia. E eu, particularmente, de tantas sementes que foram lançadas, né, acho que a nossa tarefa filosófica ela tem muito a ver com isso, né? Ela, suscitar, fomentar reflexões, e nós saímos aqui mais com questões, e algo que você mesmo mencionou, né, que faz parte dessa herança da modernidade, essa cisão entre o homem e a natureza. E ainda hoje estava refletindo sobre isso, como que nós, né, contemporâneos, homens e mulheres desse nosso tempo, N vezes nós não nos vemos como parte da natureza. Nós falamos de relacionamentos, né, falamos do nosso relacionamento interpessoal, intersubjetivo, falamos da relação que nós estabelecemos conosco, né, enquanto 2 em 1, falamos das nossas relações com os outros, mas N vezes não há espaço para pensar que nós somos parte da natureza, né? A nossa vida é parte, e nós não pensamos na nossa relação com a natureza. Parece que a todo momento é necessário uma discussão de reintrodução
do tema, da tópica, dentro de um assunto que é humano. Parece que nós desvinculamos coisas que estão, ao que parece, dentro dessa discussão, né, precisam ser reconectadas, é urgente, é necessário. Eu acho importantíssima a sua observação, Anaís, porque, de fato, né, a gente, embora tenhamos vivido já tantas coisas e observado os efeitos negativos, né, desse nosso distanciamento em relação à natureza, a gente tem a consciência dessa importância da gente se sentir parte, de se reconhecer parte, mais do que sentir, é de reconhecer que nós somos partes da natureza, mas a gente ainda se distancia, né? Até o fato da gente chamar de natureza como se fosse algo fora de nós, né, já mostra essa nossa incapacidade de realmente tornar essa consciência algo concreto, né? E foi exatamente essa a percepção que o Hans Jonas fez, né, nessa sua primeira entrevista, ele lamentando profundamente que, apesar, né, naquele momento, né, já tinha 20 anos, né, aliás, 12 anos, né, que ele tinha publicado o princípio de responsabilidade, tinha sido muito bem acolhido, mas não havia realizado ainda nenhuma transformação prática, não havia acontecido nenhuma transformação concreta na ação humana. E hoje ainda é a mesma coisa, né? Infelizmente, né? As pessoas veem a natureza como se fosse algo simplesmente ou um cenário, uma paisagem, ou como, né, o capitalista vê, né, que ali tem a fonte da sua riqueza, quando, na verdade, é a fonte da vida, né? A gente tem que reconhecer que a gente só está vivo porque existe ainda, né, a natureza. O dia que a gente realmente, né, infelizmente, conseguir destruir tudo, não vai ser possível, né? Talvez uma ou outra forma de vida sobreviva, mas a espécie humana, sem a natureza, ela não sobrevive. E se sobreviver, vai ser como, né, invertendo a fórmula do princípio de responsabilidade, vai ser uma vida inautêntica, não vai ser uma vida autenticamente humana, né? Porque a gente vai estar sendo privado de um aspecto extremamente importante. Então, quando se pensa na colonização de Marte ou de qualquer outro planeta, né, que ainda é considerado hoje inóspito, é essa tentativa de viver sem a natureza, né? sem tudo aquilo que a natureza nos proporciona. Então, o ser humano, infelizmente, em função de uma arrogância e de uma cegueira, desculpa, né? Ele ainda insiste em sua prática quase que suicida, né? Porque acabar com a natureza é acabar com a própria vida humana, né? Então, é isso. Enquanto a gente não se identificar, não se reconhecer como parte da natureza, né, como o Hans Jonas mostrou, né, porque quando ele estabelece o metabolismo como aquilo que une todo ser vivo, ele está integrando todas as formas de vida, né? E aí por isso que é interessante, porque a visão do Descartes era uma visão que, de certa forma, integrava os animais, né? Embora de uma forma empobrecida, mas contemplava o que se entendia como a vida do animal, mas estava fora as plantas, e o metabolismo não, ele está presente na forma mais elementar de vida, que é o ser unicelular, como as formas mais complexas de vida, no caso o ser humano, e se tiver alguma outra forma, né? Então, isso é interessantíssimo, há uma linha de continuidade, a vida não há ruptura, a natureza ela está toda integrada, e o fato do ser humano ser a expressão da autoconsciência dessa natureza, né, dá a nós, seres humanos, uma responsabilidade muito maior em relação a todas as outras formas de vida que estão ameaçadas, né, com a nossa ação completamente irracional, completamente irresponsável, né? Então, isso que é a mensagem principal do Hans Jonas é essa, que a gente tem que reconhecer, né, que sem a natureza a gente não vive, né? Na última entrevista, ele usa uma metáfora muito interessante que a gente sempre menciona, né, que é o fato de a gente estar agindo como se a gente estivesse serrando o galho sobre o qual a gente está sentado, né? A natureza é isso.
esse galho sobre o qual a gente se assenta e que a gente está serrando. Quer dizer, a gente sabe que vai ruir em algum momento, mas ainda assim a gente continua fazendo isso. Então, é um equívoco que pode nos levar, como ele vai dizer nessa entrevista, ao próprio extermínio, né? O que é uma pena, né? Mas, infelizmente, é essa mentalidade que predomina ainda hoje, né? No pleno século XXI. É uma grande pena. Professora Lilian, a Lenise encaminhou uma questão, é a seguinte: esse conceito próprio de natureza que podemos encontrar na filosofia de Hans Jonas é compatível com a forma como os povos originários pensam a natureza ou com a visão indígena de interagir com a natureza? Eu até mencionei isso no final, né? Meio que já anunciando, né, o que vai ser discutido amanhã, né, com o Leonardo Boff e tudo, porque é isso, né? O que eu tentei foi justamente mostrar que em Hans Jonas já existem elementos que dialogam com essas outras formas de se abordar a natureza, de forma os povos tradicionais que têm essa visão integrada, né? Eles não veem separação entre eles e a natureza. Né? Então, Hans Jonas, sem ter esse conhecimento, né? Porque ele não dialogou com essas outras tradições, mas ele traz, né, no seu pensamento elementos para que a gente estabeleça essa conexão. Então, a Lenise, você tem toda a razão de fazer essa articulação, porque, de fato, né, a gente encontra em Hans Jonas elementos que tornam possível esse diálogo, tá? Porque, de fato, é isso, é a gente se sentir integrado à natureza e não separado dela. E isso é a visão que todos os povos tradicionais têm, né? E que, infelizmente, a gente perdeu, né, com essa visão imposta, né, pela ciência moderna, pela questão do capitalismo, tudo isso nos distanciou cada vez mais da natureza. Né? E, de fato, né, a gente tem que pensar que o Brasil ele é descoberto, né, entre aspas, né, ele foi invadido justamente no ápice, né, dessa mudança de perspectiva em relação à natureza. Né? A nossa data de nascimento coincide com essa mudança, com essa perspectiva de que a natureza existe para atender o ser humano, para servir. Então, quando eles chegam aqui, eles já fazem o estrago, né? O saque, né? Total. Então, a nossa história está profundamente marcada por essa ruptura com relação à natureza. E os próprios povos originários foram vítimas dessa visão. Então, a necessidade da gente resgatar essa visão que eles têm, que eles de alguma forma preservaram e que hoje está sendo tão necessária para que a gente consiga, como diz, né, o Krenak, né, ideias para adiar o fim do mundo, né, se a gente conseguir adiar, vai ser em função dessas ideias que eles são os guardiões, né, eles são guardiões não só da floresta, das formas de vida, mas dessas ideias que podem, de alguma forma, impedir que, de fato, a gente concretize aí, né, esse apocalipse. Infelizmente, é isso. Mas obrigada pela pergunta, Lenise. É isso mesmo. Se identificou bem. Nós temos mais um agradecimento pela sua conferência /aula, né, que é verdadeiramente uma aula, um dos nossos ouvintes dizendo, né, que ficou maravilhado pela exposição. A Lenise agradece pela exposição, professora. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma observação, algum comentário para a professora Lilian, nós faltam 5 minutinhos para nós encerrarmos. Novamente, eu quero agradecer, professora Lilian, muito obrigada por essa aula incrível, assim, pela clareza na exposição, por citar várias referências, né? Volto a repetir, você nos deixa com sementes, né? De leituras, de estudo, de realmente poder cultivar uma nova forma de pensar uma questão que vem sendo pensada desde que Mundo é Mundo e a filosofia se mostra, né? Então, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada pelo aceite, pela recepção a essa comissão e por oferecer essa conferência tão rica no nosso primeiro dia do evento. Muito obrigada mesmo. Ana Lúcia, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite.
pela gentileza e pela paciência, né, de ter escutado aí durante tanto tempo. Eu acabei me estendendo bastante e no final eu tive né, pular algumas partes importantes, mas eu vejo que eu acho que eu consegui, assim, pelo menos passar a ideia principal e eu espero poder publicar toda, né, o texto na íntegra, né, para que possa ainda servir aí de alguma forma como referência mesmo para, como você falou, são indicações de leitura, né? Não tem nenhuma contribuição original da minha parte, mas é só mesmo esse recorte que eu fiz, porque quando eu recebi o convite, eu realmente me empenhei em ler muitas coisas além do próprio Hans Jonas, né? Porque como eu estudo ele já há quase 20 anos, né? Então, assim, ele acaba sendo uma referência muito importante, mas eu achei a importância também, dentro da filosofia, estabelecer diálogos, a gente conseguir ampliar para além daquele contexto em que é o nosso objeto de estudo, fazer uma articulação. Então, foi isso que eu busquei fazer na primeira parte, que acabou tomando muito tempo, mas ainda assim espero que eu tenha conseguido, né, transmitir de alguma maneira, né, a importância do pensamento dele, né, expresso nessas 3 obras que a gente selecionou aqui para essa exposição. Tá? Mas ele tem muito mais a oferecer aos leitores, né? Então espero ter despertado um pouco o interesse daqueles que ainda não conheceram, né, não tiveram oportunidade de ler a sua obra, que o façam, né, porque tem muita coisa interessante e é de uma riqueza muito grande, né, não só para essa discussão a respeito da natureza, mas da tecnologia, né, da própria questão da ética. Então, é um autor que realmente, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre, né? Aliás, isso os bons filósofos falam assim, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vê que tem coisas ali para serem exploradas, né? Então, é isso. Eu só agradeço aí pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada, professora, né? Agradeço aos nossos participantes do evento, nesse momento de muito aprendizado. Amanhã nós temos uma outra conferência, hoje é o primeiro dia do evento, obrigada a todos que participaram. Amanhã, na parte da manhã, temos um mini curso, né, presencialmente, na Fafiche UFMG, e as mesas de comunicação bastante diversas. Então, muito obrigado, né? Continue acompanhando as nossas redes sociais, o nosso site, qualquer informação ou dúvida, pode entrar em contato conosco. Mais uma vez, muito obrigada e nós encerramos por aqui. Até amanhã. Boa noite e bom evento para vocês, gente. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Então...